Nós acabamos de assistir à entrevista do candidato do PT ao Jornal Nacional. Algumas coisas foram mais ou menos como a gente esperava, mas aconteceram surpresas. O primeiro candidato foi tratado com respeito, com a delicadeza e com o interesse que faltaram na entrevista que o mesmo Jornal Nacional fez com o presidente Bolsonaro há pouco tempo. O objetivo da entrevista com o candidato à presidência da República é informar ao leitor sobre as ideias, os projetos e a história de vida do candidato, principalmente sobre o seu passado político. E o passado do candidato do PT é rico em material a ser explorado. A gente viu um pouco disso hoje. Para começar, o candidato estava muito bem iluminado, provavelmente maquiado, muito bem vestido num terno. E logo na primeira pergunta, o Bonner levantou a bola para ele, dizendo: o STF lhe deu razão, considerou Moro parcial, anulou o processo do triplex. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. E depois o Bonner mencionou que a anulação a anulação aconteceu por causa da vara, né? Na verdade, a justiça não anulou, o STF não anulou os processos porque considerou o Moro parcial. Anulou os processos porque considerou que eles foram julgados na vara errada. Houve um erro de endereço. Em vez de ser Curitiba, tinha que ser em Brasília. Só que essa frase foi formulada de maneira a dar a entender que os processos foram anulados porque Moro foi considerado parcial. E essa frase, esse trecho, portanto, o senhor não deve nada à justiça, faça-me o favor. Né? Isso não é uma colocação, isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. E aí o Bonner, para minha surpresa, confesso, disse: ainda assim houve corrupção na Petrobras, e perguntou como o candidato faria para evitar a recorrência da corrupção. E aí a gente viu um trechinho difícil de acreditar, né, em que a resposta do Lula foi: a corrupção só aparece quando se permite que ela seja investigada. E aí passou a defender a posição de que o seu governo criou inúmeras iniciativas, citou o Portal da Transparência, COAF e várias outras medidas que, no entender dele, candidato, fizeram do governo dele um campeão do combate à anticorrupção. Veja só, ele deu um nó na lógica. Ele disse, falou da Lava Jato, disse que a Lava Jato ultrapassou o limite da investigação e entrou pelo caminho da política. Aí é sempre bom observar. Ele não foi interrompido, ninguém deu risadinha quando ele disse que o seu governo era campeão de combate à corrupção. Ele teve tempo e tranquilidade para fazer ali praticamente um comício. Aí o Bonner pediu explicação de que medidas seriam tomadas em um novo governo para evitar a ocorrência de novos casos de corrupção. Eu confesso, achei a pergunta boa, o Bonner insistiu no assunto. E aí, é óbvio, o candidato fugiu da pergunta, se enrolou na própria resposta de novo, não foi interrompido, né? E aí o Bonner fez outra pergunta interessante. Em mais de um momento, o PT disse que o prejuízo do Petrolão tinha sido colocado no balanço da Petrobras, né, por imposição da Lava Jato. Isso era o que o PT dizia. E aí o Bonner pergunta: hoje o PT reconhece que realmente houve corrupção? A resposta do Lula nesse momento é lapidar. Recomendo que você assista o vídeo só por causa desse trecho. E foi mais ou menos assim, ele começou dizendo: as pessoas confessaram, as pessoas ficaram ricas por causa da delação premiada. Percebam essa frase, as pessoas ficaram ricas por causa da delação premiada. Na verdade, a delação premiada é um mecanismo legal usado pelo Ministério Público para avançar nas investigações, negociando condições especiais para aqueles criminosos, os corruptos, que estejam dispostos a contar como aconteceu o esquema. O candidato do PT inverteu totalmente a lógica. As pessoas não ficaram ricas porque roubaram dinheiro da Petrobras. Elas ficaram ricas por causa da delação premiada. Eu acho que ele não entendeu o que significa o premiada nessa delação aí. Talvez ele ache que o prêmio era em dinheiro. Enfim, aí ele tentou colocar a culpa no Ministério Público
Passou a dizer que a Lava Jato criou 4 milhões de desempregados, citou vários números, disse que por causa da Lava Jato o governo deixou de arrecadar 64 bilhões, disse que a Lava Jato quebrou a indústria de engenharia que o Brasil levou muito tempo para construir. E aí, justiça seja feita, né? O Bonner insistiu na pergunta e até fez um comentário. Disse que, olha, muitos economistas informam que os empregos que não foram criados não foram resultados da Lava Jato, foram resultados da crise econômica do governo da Dilma. E nesse caso o Bonner tem razão, porque foi a maior recessão da história do Brasil, a recessão de 2015, 2016, desde o início do século. Muito bem. A Renata fez uma pergunta sobre a escolha do futuro Procurador-Geral da República, uma pergunta assim que eu acho que foi pouco relevante, tirou o foco do assunto corrupção, que estava deixando o candidato extremamente desconfortável. Ele já tinha começado a ficar nervoso, o seu rosto começou a ficar vermelho, se você já parar aí no vídeo, ele começou a bater o pé debaixo da mesa. E aí, essa pergunta da indicação do futuro Procurador-Geral da República, e aí o candidato disse: eu não quero amigo em nenhuma instituição, eu quero pessoas competentes. E aí a Renata levantou uma bola para ele, maravilhosa. A Renata disse o seguinte: tem havido muitas interferências na PF, né? Lógico, nesse governo, e aí o que o senhor pretende para que isso não aconteça? E aí o Lula disse uma coisa que ele já tinha dito numa outra entrevista, num outro comício, que merece uma pausa para reflexão. Ele disse de novo que soube com antecedência de uma operação que a Polícia Federal ia fazer na casa de um dos seus irmãos, e que ele resolveu não interferir. Então, quer dizer, primeiro, que ele foi informado com antecedência sobre uma operação na casa de um membro da sua família. Segundo, que ele teve a oportunidade de decidir se interferia ou não. Essa afirmação é muito complicada. Muito bem, aí o Bonner levantou uma outra bola. Depois da Renata, o Bonner levantou outra bola dizendo: todos os economistas, olha a frase, todos os economistas alertam para uma bomba fiscal que está sendo criada nesse governo com o desequilíbrio de contas públicas. Como é que o senhor vai recuperar as contas? Aí o candidato do PT tirou do bolso uma série de dados, provavelmente foram muito bem decorados, e saiu listando ali e prometeu previsibilidade e estabilidade para que os empresários tenham condições de fazer investimentos. Eu fiquei pensando como é que os empresários devem ter recebido isso diante do que aconteceu ontem, quando vários empresários foram alvos de uma operação policial pelo simples fato de terem dado opinião no grupo de WhatsApp. Mas aí o candidato continuou dizendo que a chapa Lula-Alckmin vai trazer previsibilidade e estabilidade. Aí o Bonner perguntou sobre o governo Dilma, né, onde aconteceu um aumento enorme de gastos públicos e uma tentativa de segurar o aumento de preços, que resultou, segundo a afirmação do Bonner, na maior recessão da história e um grande desemprego. E o Bonner perguntou: qual receita o senhor vai usar no seu hipotético governo? A receita do seu primeiro governo ou a receita da Dilma? E aí o candidato fez uma defesa ali da Dilma, dizendo que a Dilma fez um primeiro mandato extraordinário, padrão Noruega, e apresentou a figura da Dilma como uma pobre vítima do Congresso malvadão. Bonner lembrou, deixa eu ver aqui mais, do Congresso malvadão. E aí o Bonner perguntou: o senhor está dizendo então que o seu governo vai ser diferente do governo Dilma? Quer dizer, levantou mais uma vez a bola para ele, né? E aí o candidato disse: eu vou voltar a governar para fazer melhor do que fiz. A frase perfeita. Quem é que quer voltar a governar para fazer pior do que fez antes, né? Eu acho que é possível recuperar esse país. Eu preferia ficar em casa vivendo os louros de ser o melhor presidente da história desse país. Aí o Bonner, e aí mérito para ele, voltou a lembrar os péssimos números da economia logo depois do governo Dilma. Aí o candidato, né, insistiu: se tem uma coisa que eu sei fazer é cuidar do povo, e eu me juntei ao Alckmin para mostrar à sociedade
que política não tem que ter ódio. A Renata fez uma pergunta que me surpreendeu, perguntando sobre o relacionamento do PT com o Congresso, que teria gerado, né, que é um fato histórico, o mensalão. E aí o candidato fez uma pergunta assim maravilhosa. Ele perguntou para a Renata: você acha que o mensalão foi mais grave do que o orçamento secreto? Bom, nessa pergunta está implícito o reconhecimento do mensalão. Ele disse também, né, aproveitou a oportunidade, disse que os únicos partidos de verdade no Brasil são os partidos de esquerda e que quem ganhar as eleições vai ter que conversar com todos os partidos. Nesse momento, se vocês olharem no vídeo, ele estava com o rosto bastante vermelho, o tom da voz começou a se alterar, ele estava falando num tom bastante alto e a expressão facial começou a ficar meio transtornada, e aí ele entrou num discurso inflamado contra a corrupção. Começou a dizer que o presidente Bolsonaro não manda nada, que o presidente é refém do Congresso Nacional. Bom, aí está a declaração de que o presidente Bolsonaro pode ser tudo, menos ditador antidemocrático, porque se ele é refém do Congresso Nacional, a situação está bem clara. O candidato do PT disse que é preciso acabar com o semipresidencialismo. Ele vai ter que combinar com um certo tribunal, cujo nome eu não vou falar aqui. Ele também, aí a Renata perguntou como é que ele vai fazer para conseguir acabar com tal orçamento secreto. E a resposta dele foi: eu vou lá conversar com eles. E nesse momento ele aproveitou, se virou para a câmera e mandou um recado para o eleitor: não coloque rancor na urna, porque não vai dar certo. Aí o Bonner fez uma pergunta muito interessante sobre a hostilidade que a militância do PT tem demonstrado a Geraldo Alckmin. E aí o candidato tentou até fazer uma brincadeira, desmerecer a pergunta, dizendo: ô Bonner, nós não estamos vivendo no mesmo mundo. Você tem que ver que sujeito certo e habilidoso o Alckmin é. Ele outro dia fez um discurso, foi aplaudido de pé, ele foi aceito pelo PT de corpo e alma e acabou falando em cerveja e churrasquinho. Muito bem. O Bonner fez uma outra pergunta sobre militância. A militância do PT sempre foi muito agressiva com quem pensava diferente, na internet e nas ruas. Uma pergunta que eu confesso me surpreendeu. O candidato do PT respondeu essa pergunta sobre militância agressiva de mãos postas, como se estivesse orando, como se fosse um anjo que veio trazer paz ao mundo. Ele falou dos bons tempos em que o PT convivia com o PSDB, né? Que era uma convivência maravilhosa, e desclassificou a sua militância. Uma coisa que me surpreendeu profundamente, e eu tenho certeza que vai surpreender a militância dele. Ele disse: Bonner, militância é como torcida organizada, né? Será que a militância do PT se vê como uma torcida organizada? Enfim, o Bonner insistiu. O Bonner disse: o senhor passou anos repetindo uma expressão que dividia o Brasil entre nós e eles. O senhor passou anos repetindo isso. E aí o Lula começou a fazer um discurso que contraria o que ele já falou várias vezes no passado recente, dizendo que polarização acontece em todo lugar. Frase dele: a polarização é saudável, é estimulante. E aí encaixou o PSDB de novo. Eu me dou muito bem com o PSDB, né? Como se a política brasileira se resumisse à convivência entre PT e PSDB. E aí citou uma frase de Paulo Freire, que eu não vou repetir aqui porque é a frase de Paulo Freire, mas entrou com a frase lapidar dele mesmo, da autoria dele, dizendo que agora precisamos vencer o antagonismo do fascismo e da ultradireita. Renata, então, faz uma pergunta muito interessante, muito importante, e que eu confesso também me surpreendeu. Ela perguntou do agronegócio. Por que o agronegócio não apoia a sua candidatura? Seria por causa do relacionamento do PT com o MST? E aí Lula, né, coloca na mesa uma bravata enorme.
eu quero que você traga aqui o mais reacionário representante do agronegócio e pergunta para ele se o que o Bolsonaro fez por ele chega aos pés do que o meu governo fez. Fugiu completamente da pergunta. A Renata insistiu, mas por que o agronegócio não apoia o senhor? E aí o candidato respondeu, não apoia por causa da defesa que nós fazemos da Amazônia, da defesa que nós fazemos da Mata Atlântica, ou seja, o agronegócio malvadão quer destruir a ecologia do planeta, como o Lula é o defensor número 1 da ecologia, o agronegócio não apoia a campanha do Lula. Muito bem. Aí a Renata fez uma ponderação interessante, ela diz, mas falando desse jeito, parece que o senhor está dizendo que o agronegócio, que todo o setor do agronegócio é contra o meio ambiente. Aí o candidato esclareceu, disse que não, é só um setor do agronegócio, um setor que ele chamou de fascista e direitista. E aí fez uma declaração primorosa. Ele disse o seguinte, o MST, o Movimento dos Sem Terra, está fazendo uma coisa extraordinária, está cuidando de produzir. E falou que o MST é campeão na produção, se eu não me engano, de arroz orgânico. Ou seja, o MST entrou para o agronegócio, meus amigos. É isso que aconteceu. Foi o que o Lula disse. E disse o seguinte, aquele MST de 30 anos atrás não existe mais. Não é de 30 anos atrás, não. O MST que invadia propriedades, que invade propriedades, que matava animais, isso é coisa de poucos anos. E pelo que eu sei, pelas informações que eu tenho, parou de fazer essas ações ultraviolentas agora no governo do presidente Bolsonaro. E aí, para completar essa maravilha de dizer que o MST entrou para o agronegócio, que aquele MST antigo não existe mais, ele passou a falar do governo Bolsonaro que está armando as pessoas, né? Aí o Bonner fez uma outra pergunta também, que eu confesso me surpreendeu, seus adversários o acusam de apoiar ditaduras no exterior e deu ao candidato do PT a oportunidade de responder a isso. A resposta foi provavelmente muito ensaiada, com a ajuda de algum marqueteiro. Um democrata precisa respeitar a autodeterminação dos povos. Faltou alguém nesse momento explicar para ele que essa é exatamente isso que a ditadura faz. Ela desrespeita a autodeterminação dos povos. Um ditador, por definição, ele assume o poder e impõe a vontade dele em cima de todo o país. É justamente a violação da autodeterminação dos povos. Mas ninguém interrompeu para explicar a ele isso. Aí ele mudou de assunto, enfim. E aí no final, deram para ele, acabou o tempo, me pareceu muito mais do que 40 minutos, mas no final ele mandou uma mensagem dizendo, eu queria dizer que nós já mostramos que sabemos cuidar do Brasil, falou da criação de escolas técnicas, falou de famílias endividadas, falou de mulheres que não podem pagar a conta d'água. Olha que imagem maravilhosa. O PT vai voltar ao poder para que vocês, mulheres, possam pagar aquela conta d'água. Enfim, qual é o resumo dessa entrevista? Aliviaram para ele, levantaram a bola para ele várias vezes, mas ele deu vários tiros no próprio pé. Ele menosprezou a sua própria militância, ele jogou a responsabilidade dos grandes erros do governo Dilma, que obviamente são erros gestados dentro do Partido dos Trabalhadores e dos quais o Partido dos Trabalhadores participou amplamente. Ele jogou tudo isso no colo da Dilma e, por último, respondeu pessimamente as poucas perguntas que lhe foram feitas sobre corrupção. Ele, pelo tom de voz, pela expressão facial e pelo gestual, ele se mostrou inseguro, ele se mostrou nervoso, ele se sentiu ameaçado. Essa não é a posição de alguém que está em primeiro lugar nas pesquisas. Essa não é a situação de alguém que realmente tem a expectativa de ganhar essa eleição no primeiro turno. Esse é o resumo da entrevista do candidato do PT. Ele jogou num campo amigo, mas terminou o jogo fazendo vários gols contra.